Boa noite, boa noite. Mais uma noite fantástica que vamos falar sobre os nossos talentos a serem desenvolvidos. Esses talentos que vão nos trazer aí tanto crescimento e desenvolvimento na nossa carreira, na nossa profissão, e coisas que a gente tem tanta dificuldade para evoluir, né? Que dentro dessas competências que a gente tem tentado discutir essas semanas as que passaram, como gestão do tempo, a adaptabilidade e colaboração, agora a gente chega em um dos talentos que são um dos mais complicados para ser evoluído, que é a persuasão. E a persuasão, a gente tem um problema muito grande quando a gente vai discutir sobre a persuasão, é que o nosso sentimento é que a gente precisa convencer a outra pessoa do nosso ponto de vista ou do nosso lado. Então, como as relações entre as pessoas elas são tão simples assim, não são tão diretas assim, eu tenho uma vontade para ser imposta e a outra pessoa ela vai jogar contra o meu interesse e a minha imposição, a gente vai ter aí um problema a ser discutido, a ser travado, como se fosse uma batalha. E na verdade não. Tem alguns estudos interessantes e algumas ferramentas que eu vou passar nessa live que vão falar que realmente a gente tem aí uma avaliação de posições que elas precisam ser transicionadas. Então, a gente tem dois pontos muito específicos dentro da persuasão, em que são a assertividade, que é o meu intuito de executar algo, e a cooperação, que é a minha intenção de participar dessa forma, ajudando mais ou menos as pessoas. Então, tem um estudioso que desenvolveu uma matriz, o Thomas Kinnaman. Eles desenvolveram uma matriz em que vai mostrar mais ou menos onde estão os interesses e as necessidades de cada pessoa. Então, dentro dessa matriz, a gente vai ter ali, né, um eixo em que a gente tem a assertividade e um outro eixo em que vai ter a cooperação, e a gente tem ali 5 posições em que nós vamos nos encontrar dentro de uma negociação. Então, ali naquele quadrante todo, ou a gente pode estar ali na assertividade mais alta e a minha cooperação mais baixa, né, ali naquele quadrante mais acima, em que eu quero desenvolver, eu quero que minha necessidade seja colocada acima de todas as outras e eu não quero colaborar. Então a gente entra numa situação de competição. Então esse quadrante de competição é um quadrante em que eu estou numa posição mais agressiva e que eu não quero que a minha opinião ela seja inclinada para outro lado. Então eu entro numa negociação falando, olha, isso aqui é o que eu quero e daqui a gente não vai mudar nenhum lado do que a gente está impondo. Então a gente vai ter aí uma situação que ela vai precisar ser tratada, que ela vai precisar ser desviada para que a gente entre numa situação ali de conciliação. A gente vai chegar nesse quadrante também. Quando a assertividade é alta e também a cooperação é alta, a gente tem ali um quadrante de colaboração. Esse quadrante de colaboração é um quadrante em que nós queremos que as coisas de fato aconteçam e eu quero cooperar para que as coisas aconteçam. Então, essa é a situação mais simples em que uma negociação acontece, em que eu quero que a negociação ela ocorra e eu estou disposto a fazer o que eu puder para que essa negociação ocorra. E é interessante porque quando eu comecei a analisar sobre persuasão e analisar sobre como a persuasão ela pode acontecer de uma forma mais adequada, o meu sentimento era que
para que a persuasão acontecesse de uma forma mais assertiva, eu precisava ter melhores dados que a pessoa que vai receber as informações que eu vou passar. Mas na verdade não. Como nós estamos ali tratando entre duas pessoas, a gente tem uma posição, a minha posição pode ser sim uma posição mais colaborativa, mais assertiva. Eu quero que as coisas aconteçam de uma forma que o problema se resolva. Mas se a pessoa que está do meu lado, ela está numa situação de competição em que ela quer de fato resolver só os seus problemas, não faz diferença nenhuma a qualidade dos meus dados, o poder da minha persuasão, de como eu vou discutir, da minha oratória, do que eu vou falar, da minha comunicação assertiva, se eu estou melhorando ou piorando a minha comunicação. Então, na verdade, eu preciso fazer com que essa pessoa que está num caso de competição, que ele quer mostrar que ele é mais forte, mostrar que ele tem mais poder, eu tenho que transicionar essa pessoa para um quadrante como o da colaboração. E isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Depois desses dois quadrantes lá mais acima, em que a gente fala da assertividade, que são as minhas vontades, eu quero com que as minhas vontades elas aconteçam, eu venho aqui num quadrante mais intermediário, no meio, em que é o da conciliação. Da conciliação, ele é um quadrante mais no meio. Depois eu vou passar também no meu Instagram, eu vou deixar esse quadro lá. Então esse da conciliação é em que eu acabo trazendo as minhas vontades mais para baixo, então eu vou abrir mão de algumas coisas que eu quero e eu vou também nessa minha discussão inclinar a pessoa em que eu estou negociando, eu também vou inclinar ela para que tenha uma condição ali em que a gente concilie e consiga evoluir o projeto ou evoluir a discussão, uma forma em que os dois ganhem mais. A gente também entende que os dois vão perder isso aí. Então eu não vou atender todas as minhas necessidades e os meus interesses, e nem a pessoa vai atender também todas as necessidades e os interesses dele. Depois a gente vem ali para o quadrante de baixo, em que é menor assertividade e menor cooperação. Ou seja, eu não quero que nenhuma vontade minha seja satisfeita, mas eu também não quero cooperar com nada. Então eu acabo tendo uma posição evasiva. Eu quero que aquele conflito ele se resolva, eu quero que aquela discussão ela se resolva, e eu não tenho intenção nenhuma de colocar a minha opinião, a minha vontade, e também não tenho intenção nenhuma de cooperar. Então a evasão é basicamente quando a pessoa de fato está fugindo daquela discussão. Então a posição da pessoa vai ser de que, olha, eu quero sair daqui o mais rápido. Quando eu estou vendendo, quando eu estou numa situação de venda, é aquele cliente que ele não quer conversar com você, ele, olha, eu estou só dando uma olhadinha e eu estou saindo. Então, de fato, é uma situação evasiva. Qual que é o intuito, da gente entender essa posição? É que dentro disso, eu preciso saber que a pessoa ela não quer nada, e eu tenho que começar a discutir ali quais são os interesses dessa pessoa. O que você quer ganhar nessa discussão? O que você tem a ganhar nessa discussão? Então tem livros muito interessantes sobre persuasão também, que depois eu vou colocar no meu Instagram, que eles vão discutir relacionado a isso. Que discussões de livros do FBI, pessoas têm um livro muito interessante que ele chama Negocie como se sua vida dependesse disso, que é de um ex-agente do FBI, que vai falar ações e táticas, técnicas que ele utiliza de persuasão, e muito dessa parte de persuasão é o que você vai querer e como eu vou resolver esse problema. Eu quero que você traga um helicóptero e 500 milhões de dólares aqui. Como que você quer fazer isso? Como que você acha que eu vou fazer isso agora? E você acaba transferindo um pouco da responsabilidade que a pessoa quer, a pessoa que está negociando com você, que ela está discutindo com você, você passa um pouco dessa
responsabilidade para a pessoa e dentro disso você começa a trazer para ela um pouco de dificuldade na negociação. Vou virar um pouquinho aqui a câmera para me focar um pouco mais e tirar o bercinho aqui da bebezinha. Mas dentro disso, então a gente tem aí essa outra situação relacionada à negociação, né, que é a evasão. Você tentar converter essa pessoa para uma conciliação. E depois nós vamos ter ali um último caso em que a assertividade é baixa. Eu não quero me envolver com essa discussão, eu não tenho nada de interesse nessa discussão, mas eu quero cooperar de uma forma, eu tenho pleno interesse de cooperar, que seria a questão de concessão. Então eu não tenho nada a ganhar com isso, meus interesses eles vão ser de fato completamente opostos ou declinados, mas eu vou cooperar. Para mim, tudo bem, eu vou resolver esse problema seu, mesmo eu não concordando, mesmo eu não tendo interesse. O problema da concessão maior é que a pessoa que você está negociando, ela de fato perde toda a autonomia dentro da negociação e você acha que você está vencendo ou que você está tendo uma situação de vitória dentro de uma discussão ou dentro de uma negociação ou dentro de algum projeto, e aí essa pessoa pode em algum momento falar, olha, não era isso que eu queria naquela vez, você lembra? Eu deixei você fazer da forma que você tinha interesse e agora o problema é seu, a situação ela se complicou por uma responsabilidade sua. Então, qual que é o interessante dessa questão do quadro, dessa matriz de Thomas e Kilmann? É você entender aonde você está, qual é o seu posicionamento dentro desse quadro, qual é o posicionamento da outra pessoa e a forma com que você vai discutir para que vocês cheguem numa situação de conciliação. Então, usualmente a gente inicia uma negociação em duas situações, duas pessoas com caráter de competição. E eu quero que isso seja do jeito que eu tenho interesse, eu quero que as coisas aconteçam da forma com que eu enxergo. Né? Então ali a minha assertividade está lá em cima, eu tenho intenção de que minhas vontades elas sejam resolvidas dentro da minha operação, e também a pessoa em que eu vou negociar, que eu vou fazer uma venda, ela quer também que o valor seja descontado, que eu tenha um valor menor de preço, né, de um produto. Então as duas pessoas querem trabalhar num interesse que ambas as pessoas tenham as suas vontades resolvidas. Então agora eu vou ensinar um pouquinho sobre algumas ferramentas em que você consiga trazer o relacionamento para uma situação conciliativa. Então o que a gente pode trabalhar para que a gente chegue nessa situação de conciliação? Desculpa, agora sim, maravilha. Então, tem uma ferramenta também, né, na verdade é um protocolo do Sr. William Curry, que ele vai discutir 5 passos para você conseguir trazer o sim das pessoas. Então, dentro desses 5 passos a serem discutidos para trazer o sim da pessoa, a gente vai entrar ali, né, deixa eu até pegar minha colinha aqui. Primeira coisa que ele sugere é que você vá para a varanda. Esse vá para a varanda, ele é uma situação, né, ela é um passo sugerido, que é que você se comprometa à sua tomada de decisão, que você analise o que você quer. Então, algumas vezes você vai para uma discussão e você não tem ali uma certeza muito grande de quais seriam os benefícios, os ganhos que você teria dentro daquela negociação, daquela discussão em si. Então, é interessante que você pare o que você está fazendo e foque
em respirar, em pensar o que eu realmente quero nessa minha discussão. Eu quero ganhar, eu quero que a gente tenha uma relação mais amigável, eu quero que um projeto ele seja implantado, ou eu quero que um problema ele seja eliminado entre duas pessoas numa equipe. Então eu preciso primeiro fazer essa análise de o que é o meu interesse. Então pare antes de fazer uma negociação, respire, avalie qual que é o seu interesse, os seus ganhos e as questões que te movem nessa negociação, para que depois você tenha condição de fazer essa discussão de uma forma melhor. E outra coisa, avalie um plano B. Esse plano B vai ser uma forma alternativa para que você ainda esteja dentro da negociação com possibilidades de ganhos para você. Então, algumas vezes, dentro dessa operação, você acaba não avaliando, não pensando num plano B, e quando você começa ali naquela discussão e naquele ímpeto de impor aquela primeira opção sua, você não tem a condição de dar uma outra opção que poderia ser tão boa quanto a opção principal e que você também teria ganhos igualmente favoráveis para o seu lado. Então, pense também aí num plano B que ele pode ser colocado à mesa de uma forma com que haja ainda o ganha-ganha. Certo? O segundo passo seria um passo de passar para o lado deles. Esse passo de passar para o lado deles seria algo que fosse relacionado a reduzir o conflito. Não entre em conflito, não entre numa discussão em que as pessoas percam a razão. Então, quando começar a aumentar ali o nível da discussão, o tom de voz, comece a avaliar e discutir com eles quais seriam os ganhos que eles estavam pensando, o que eles tinham se posicionado, por que aquela posição que ele está ali tão afincado aos pés, ela é tão boa, quais seriam as possibilidades de se evoluir essa discussão. Então é algo do tipo você começar a ser mais empático, você entender o lado da pessoa com que você está negociando, ou as pessoas que vocês estão negociando, que no fim, o interessante é que na negociação, ambas as partes ganham. Nem que você saia perdendo na negociação, dentro da discussão que você está tendo, e também que nem a outra pessoa, ela perca dentro dessa negociação. Então, chegar ali no meio termo em que ambas as partes vão ser satisfeitas. Correto? Passando para o terceiro passo, é reformular. Dentro desse passo de reformulação, é você não se apegar à sua decisão e à sua opção, e também começar a manipular um pouco a forma com que as pessoas estão colocando a situação deles, perguntando o que você está querendo dizer com isso, a forma com que você está querendo. Será que ele vai nos levar à melhor opção? Será que a gente vai ter condição de resolver o problema da forma com que você está pensando? Porque a possibilidade, sendo colocada à vista, porque a gente precisa de fato ter um entendimento ali da empatia, você se colocando no lado da pessoa. Será que quando ela levantou aquela formulação, quando ele colocou aquela opção, será que ele analisou tudo também? Será que todas as opções que estavam na mão da pessoa, será que elas foram discutidas a contento? Porque quando a gente começa a fazer essa análise, a gente consegue também verificar que a pessoa não aprofundou a discussão num nível tão adequado, tão ajustado, em que possa se resolver o problema. Então, é interessante que você traga as vistas do seu
do seu colega ou do seu chefe, do seu líder, você também trazer as luzes para ele, as opções que ele não está enxergando ali na formulação dele. Algumas vezes a opção que ele está pensando ser a melhor, ele não avaliou todos os problemas que poderiam ocorrer. Então, cabe a você aí dar uma estressada no problema. Então, assim, olha, e se a gente fizer da forma como que você está pensando, a gente pode ter esse problema lá na frente. Se a gente fizer a opção que você está sugerindo, a gente pode ter aumentos de custo em tais e tais e tais etapas. Então, é importante, dentro ali da persuasão, você ajudar a pessoa a ver os problemas da opção que ela está sugerindo. O quarto passo é o quê? Construa uma ponte dourada para eles. Então, é que a gente precisa avaliar sempre uma vitória mútua de todos. Então, a persuasão, mesmo que seja, em casos aqui da Polícia Federal, nas questões do FBI, mesmo nesses casos aqui, que a gente precisa fazer uma discussão e que a gente precisa pensar numa possibilidade para todos, todo mundo precisa ter uma possibilidade de ganhar. Até um sequestrador, quando ele pede um helicóptero e R$500 mil, em alguns momentos ele está pensando só em sair vivo. Então ali, dentro dessa situação, ao se discutir o que eu posso fazer e a forma com que eu posso fazer, você fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou trazer o seu $500 mil, eu não vou trazer seu helicóptero, mas você pode ter certeza que você vai sair daqui com vida e que todas as pessoas que estão envolvidas conosco aqui nesse sequestro, elas vão sair sem perder nenhuma vida, nós não vamos ter nenhum dano a ninguém. Então a pessoa começa a enxergar, então eu tinha um problema e esse problema ele está sendo solucionado pela pessoa que está negociando comigo. Então é importante a gente verificar esse caso, que a pessoa, quando ela está nessa posição de negociação, que seja uma negociação de uma multa, que seja uma negociação de um problema da empresa, que seja uma negociação em que ela vai ser prejudicada em algum momento, ou que o ganho dela vai ser reduzido, você precisa trazer para ela uma situação em que ela vai enxergar ganhos. Ainda assim, eu vou ter ganhos, eu vou ter uma vitória nessa situação. A minha empresa vai ser fechada porque a vigilância mandou fechar, mas ainda assim a gente vai ter uma possibilidade de vitória num outro momento. Então, construa a ponte dourada para eles. E para finalizar, dentro aqui das nossas análises, use o poder para educar. Algumas vezes, esse passo, que é usar o poder para educar, é tornar mais difícil para o lado oposto de dizer não. Algumas vezes você está ali numa situação em que a pessoa é irredutível, ela não quer mudar a posição dele. Você também fincar os pés na sua posição vai mostrar para eles que eles vão ter que te convencer. Se tudo que você fez até agora foi mostrar uma outra opção, colocar uma outra situação de negociação, você vai mostrar para o seu interlocutor, para a pessoa que você está negociando, que você também tem opiniões e que você não vai deixar suas opiniões serem declinadas meramente porque a pessoa ela não quer negociar. Então, o importante desse passo é mostrar que você também vai ser duro na sua posição. Então, dentro disso, você precisa de fato ir ali avaliando como vocês estão transicionando na matriz de Thomas Kilmann. Se você estava ali numa situação de competição e começou a discutir com a pessoa e jogou ela
para uma situação de evasão, ela já está querendo sair. Você pergunta, não, mas e ainda assim, você vai ganhar dentro dessa possibilidade aqui, vai melhorar para você seus ganhos, você vai ter condição de satisfazer sua esposa com esse presente que você está querendo, então você tem que pensar que vocês estão dançando ali naquela matriz e que o intuito é que vocês cheguem numa situação de conciliação. Não adianta também você tentar colocar a pessoa ali saindo, fugida, né, do projeto, ela sendo, vai ser ali concessiva, vai fazer a concessão dentro do projeto e você, no fim das contas, pode se responsabilizar por algo e você não ter apoio, né, tanto da liderança ou não ter apoio de quem estava no seu lado. Então, ali dentro da persuasão, a importância dessa discussão toda, né, a importância de você trabalhar a persuasão como uma ferramenta é ser de fato assertivo, né? As nossas ferramentas, as formas com que a gente precisa discutir a nossa evolução profissional é que a gente consiga chegar em pontos de ganha-ganha, né? Em situações em que você consiga vender um projeto e o cliente consiga enxergar que ele está também ganhando, que você vai cobrar um valor que é justo para você e a pessoa que está trabalhando, né, e o seu cliente, ele vai enxergar que aquele valor que você está passando para ele é um valor justo e adequado. Então, um pouco do que a gente consegue analisar dentro dessa ferramenta e desse talento é a importância de você estar entendendo e enxergando o outro lado, né? Como a outra pessoa está se expressando. Então você precisa, de fato, estar altamente ligado, você precisa estar altamente conectado com aquela situação. Então, ferramentas aí como meditação, ferramentas como musculação, exercícios para que você comece a trazer o seu foco para a atividade que está ocorrendo, elas precisam ser trabalhadas de forma muito intensas, porque hoje a gente tem uma situação em que dentro de uma discussão, quando ela começa a acontecer, a gente já começa a sair por aquela parte de evasão, vai para o celular, começa a trabalhar no celular, você começa a pensar em outra coisa, você começa a olhar em outra coisa. Então essa discussão, ela é uma ferramenta, ela é uma necessidade, ela é uma situação que ocorre em que duas pessoas elas vão de fato estar ali num confronto, mas que cada um tem o seu lado e que cada um tem uma opção e uma possibilidade de ganhos. Em que quando você, como conhecedor, como uma pessoa que trabalha esse talento, você vai tentar ao máximo chegar numa possibilidade em ambas as pessoas, né, que ambas consigam aí ter o seu ganho, consigam evoluir nas possibilidades que estão sendo propostas e estão sendo levantadas. Esse talento, ele é um talento muito crítico hoje em dia, né? Quando eu começo a traçar aí um perfil das pessoas, quando a gente começa a avaliar como cada pessoa se posiciona e se compromete dentro de uma reunião, dentro de uma situação de negociação, você começa a ver que os papéis eles estão muito dispersos ali na nossa matriz e as pessoas elas não estão muito inclinadas a dançar, né? Elas não estão muito preocupadas em se inclinar para um lado em que todo mundo tenha condição de evoluir junto, mas sou eu forçando os meus argumentos, forçando as minhas opções, forçando a minha ideologia, forçando a minha questão
ideológica para tentar convencer a outra pessoa de que ela mude a ideia dela por um milagre, por uma situação mágica, ela mude o que ela está pensando e venha para o meu lado. Então, se você for pensar de forma bem racional, isso não acontece, e isso é uma situação completamente ideal, né? Idealizada. Eu estou ali conversando e eu estou fortalecendo meus argumentos e eu estou conseguindo mudar a opinião do meu interlocutor, da pessoa em que eu estou discutindo. Vamos fazer o seguinte, a melhor opção aqui é beber água da torneira, né? Eu já passei por uma situação como essa, em que a gente conversava com um gestor nosso sobre a aquisição de um sistema de filtros para beber água, e ele falava que o sistema da água da nossa concessionária, ela passava por sistemas de tratamento, ela passava por processos de polimento, e que a água era muito boa, e tentava convencer o time em que pode beber essa água tranquilamente, pode trabalhar, usar essa água de uma forma tranquila, que ninguém vai ter problema. Quando você começa a pensar isso, e você começa a enxergar essa pessoa fortalecendo os seus argumentos, trazendo mais informação para tentar te convencer de uma coisa que você não quer fazer, independe do volume de informação que ela trouxer, independe a forma com que ela fala, independe o que ela estiver pensando. Por quê? Porque eu sempre vou ter do outro lado o mesmo volume de argumentos, o mesmo volume de informação para convencer ela ao contrário. Então eu vou falar, eu entendo o que você fala, eu concordo com o que você fala, o polimento ele é muito interessante, mas a caixa d'água ela pode não estar sendo limpa de forma adequada, o sistema de tubulação eu não tenho garantia que ele está limpo de forma adequada. Ainda assim, a gente pode ter problemas nas tubulações aqui prediais que estão trazendo a água para a gente, e essa água pode também estar tendo um problema de qualidade. Então, da mesma forma que a pessoa ela tem argumentos fortes, eu também tenho argumentos fortes, e se nós ficarmos cada um nesse quadrante de competição tentando convencer a pessoa do contrário, a gente não vai conseguir evoluir. Então, uma segunda possibilidade, né, o plano B, por exemplo, então você acha que esse filtro é muito caro? Esse filtro é um filtro que ele não vai trazer tantos benefícios, vamos para um filtro de barro, vamos para um sistema de filtração mais barato, em que todo mundo consiga consumir a água, um sistema em que tem aqueles filtros de bebedouro de caixa, né, um pouco maiorzinhos, em que a gente utiliza a água da rua, essa água da rua passa por um sistemazinho de filtração, e ainda assim a gente consiga beber essa água filtrada, purificada com maior qualidade. Então, no fim das contas, se a gente pensar numa forma mais alinhada para que todos ganhem, olha, a gente continua usando a água da rua, o volume e a qualidade da água da rua ela vai continuar sendo utilizada, e esse sistema de filtros ele é um sistema de filtros mais barato. Então, os dois acabam chegando ali numa possibilidade, numa opção que é um ganha-ganha. Então, a gente consegue avaliar ali a mudança e o transicionamento das opções. E eu falo isso até num momento agora que é muito importante, esse momento relacionado à política, que as pessoas elas têm opiniões muito fortes e elas acabam conflituando, né, ou tendo conflito ali, porque ficam tentando discutir em cima de opções em que ninguém tem interesse de mudar suas opiniões. Então esse tipo de discussão, ele não é uma discussão saudável, ele não é uma discussão que vai trazer nenhum alinhamento, ele não vai trazer nenhum alinhamento.
uma discussão que vai trazer mais possibilidades de fato, uma discussão em que, olha, eu acho que esse candidato, ele tem as suas qualidades de fato, eu enxergo as qualidades que você está querendo trazer, mas ele não é completamente perfeito e hoje ele pode não ser nossa melhor opção. Assim como o seu posicionamento, ele pode falar, olha, eu entendo também o que você quer, só que se você avaliar esses pontos aqui, que são pontos críticos, a gente vai ter um problema aí num futuro não muito distante. Então, até uma discussão política, ela pode ser um pouco atenuada se você tiver condições de avaliar argumentos em que vão trazer mais possibilidades de crescimento, né, em que você vai ter ali mais condições de avaliar aqueles passos, né, passando para o lado dele. Não, eu entendo, eu concordo com o que você está falando, mas ainda assim esse seu argumento ele tem alguns problemas muito sérios, né, que você vai ter que reformular, né. Olha, a sua opção ela é uma opção válida, ela tem sim as suas qualidades e ela tem sim o seu valor e a sua importância, mas algumas coisas aqui vão precisar ser revistas, repensadas, porque esses problemas aqui são muito sérios. Então, dentro disso, né, eu trago para vocês toda essa questão relacionada à persuasão, né? A persuasão, ela não é um talento de oratória, né? Isso eu quero deixar extremamente claro, que não é só oratória. O que você fala, o jeito que você fala, não é isso que vai trazer convencimento. De fato, você vai ter que pensar em outras estratégias, né? Analise aí aquelas ferramentas que o William Curry deixou para a gente, que eu também vou falar um pouco mais durante essa semana, porque não é só o jeito que você está falando e os argumentos que você está trazendo. Você de fato vai ter que trazer um embate e uma estratégia para mudar uma opinião e uma forma de pensar do seu colega, do seu líder, da sua esposa, do seu filho, né? Situações em casa vão acontecer aí aos montes, crianças querendo ir para uma festa, querendo ir para uma viagem, querendo ir para um passeio, e que você vai ter que tratar, né? Olha, você quer ir para o passeio, tudo bem, mas você viu lá que as pessoas que elas estão como monitoras nesse passeio, nessa viagem, elas não têm condição de cuidar de todos os colegas, de todos os alunos. São 3 professores para uma sala de 300 alunos, isso aí, é por isso que eu não quero que você vá. Então, essa questão de persuasão, ela vai estar muito latente e muito viva em situações de relação humana. Então, dê uma avaliada, analisem aí esses passos, esse material que eu passei para vocês. Muito obrigado de novo pela paciência de ter alterado o dia da nossa live. E semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter aí a live de mentalidade de crescimento, que também é uma ferramenta fantástica que nós vamos ter condição de discutir ainda mais no nosso espaço aqui de promovidos. Então, muito obrigado e até semana que vem.